Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en portugais. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. S'il t'arrive, lorsque tu lis la Bible, tu es troublé par des questions du genre « qui, quoi, quand, comment, où et pourquoi ?» Alors tes réponses sont ici. Rends-toi immédiatement sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com, le lieu du rendez-vous fixé avec la précision biblique. Évangile éternel, le pourquoi de chaque chose. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et thème. présente aujourd'hui le prophète Jean-Willim Bonzasui, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean-Willim Bonzasui? Allez sur christequality.com/jwbanzasui.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Seigneur, podemos applaudir. Nous sommes reconnaissants envers le Seigneur. Nós reconhecemos a graça do Senhor para nós, Il nous a encore agréé ce matin de façon tombée. porque Ele nos fez mais aproximados perante o Senhor. Et j'ai toujours dit qu'un peuple qui reçoit l'invitation du roi, c'est un peuple béni. Cada vez eu digo, o povo pela qual que recebe o convite do rei é um povo abençoado. Et je dis à tout et chacun de vous que vous êtes bénis ce matin parce que le Seigneur vous a agréé. Eu digo a todos vocês que são bem-aventurados, porque o Senhor vos agrada na sua vida. Je veux que ce matin, Dieu parle à tout et chacun de nous, qui ne nous parle pas seulement à travers les oreilles, qui nous parle aussi dans nos cœurs. Gostaria que o Senhor, nesta manhã, nos fala e fala a cada de nós. Não é apenas nossos ouvidos, mas para nos falar também no nosso Chacun a coração. son problème, ses difficultés, ses émotions, ses qu'est-ce. Et quand nous nous approchons du Seigneur, comme lui, le vrai fils de David, nous voulons qu'il réponde aux questions de son peuple et que les gens sortent ici dans la joie pour dire que Dieu nous a réellement parlé. Cada tem as suas preocupações, as suas emoções, os seus problemas. Mas gostaríamos que quando aproximamos perante o Filho de David, que é o verdadeiro Senhor, que responda a cada situação de cada de nós. Je salue aussi les bien-aimés qui nous suivent en direct de Facebook. Que Dieu vous bénisse. Também saúde todos do mundo que nos acompanha através do Facebook, que o Senhor vos abençoe. 1 Roi, chapitre 2. Primeiro dos Reis, capítulo 2. Nous sommes dans 1 Roi, chapitre 2. Estamos no Primeiro Rei, capítulo 2. Nous lisons premier, deuxième, on saute directement pour lire le verset 5. Lemos o primeiro, o segundo, depois saltamos para podermos ler o versículo 5. Il est écrit: Está escrito: qu'on arrache le micro, qu'on arrache le micro. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant: E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Je m'en vais par les chemins de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois ser o homem. Verset. Tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Tchérija, ce qu'il a fait à deux chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Jéter. Il les a tués, il l'a versé pendant la
pendant la paix, le sang de la guerre. Oui, le sang de la guerre. Et il a mis le sang sur la gueule, sur la ceinture qu'il avait au rein. Oui, c'est ça, traduis rapidement. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Jeruia, e o que fez aos dois chefes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter, os quais matou e em paz derramou o sangue de guerra, e pôs o sangue de guerra no seu cinto que tinha nos lombos e nos seus sapatos que trazia nos pés. Palavra do Senhor. 2 Samuel chapitre 23, on lit le verset 4. Segundo Samuel, capítulo 23, lemos versículo 4. Et pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage, ses rayons après la pluie font sortir de la terre la verdure. E será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens, quando, pelo seu resplendor e pela chuva, a erva brota na terra. Hébreux chapitre 1er, verset 8 jusqu'au 9e verset. Hebreus Surtout, capítulo nous lisons le verset 13, il est écrit. Verset 8. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Éternel, ô Dieu est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Sceptre de equidade é o sceptre do teu reino. Qui a aimé la justice, qui a haï l'iniquité, et pourquoi, ô Dieu, Dieu t'a oint, dis-lui des joies de tes égaux. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Que o Senhor aumenta a explicação nesta leitura. On s'arrête là parce que j'ai trop à dire aujourd'hui. Paramos por aí porque tenho muita coisa para dizer hoje. Nalingi Moutunion soit la nana avec beaucoup d'attention et je regrette pour les gens qui vont venir en retard parce qu'aujourd'hui on va beaucoup parler. Creio que cada de nós acompanha-me com muita atenção, mas lamento para os que vão atrasar, porque hoje temos muita coisa para falar. Nalingi pour rappeler Bandekoyo Bayoka Kapisote, c'est-à-dire que Balana Bangwa Liboso Yakoyeza Lelo. Gostaria de dizer aos que não nos acompanham, isto é pela primeira vez que vir neste lugar. Même na Bandekoyo Bazara na difficulté à comprendre l'idée à Zamba Salabino grâce, pe apesa biso capacité ya koloba po mutu nyonso asimba katanga likanisi na Zamba. Mesmo os que não conseguem acompanhar, que Deus nos faz a graça e acompanhar e nos dar a facilidade de nos fazer entender e compreender. C'est-à-dire, Makambo Nzamba comment la Bible. Quer dizer, as coisas pelas quais Deus escreveu na Bíblia. Les uns peuvent appeler ça l'histoire. Alguns podem chamar daquilo a história. Les uns Makambo Salama. São coisas que já aconteceram. Mais Ndekomoko, l'église na biso Paul Alobaboye. Mas irmão da nossa igreja, Paulo, tinha dito: Makambo Ekomamaki. As coisas que foram escritas, ce qui a été écrit d'avance, as coisas que foram escritas a été antes, écrit pour notre instruction. foram C'est-à-dire, escritas para a nossa instrução. Quer dizer, Okoki Kotanga Adam, pode ler o Adão, Isaac, Isaac, Abraham, Abraão. Nzambe Akoma Makambuana pour que cela serve l'enseignement, l'instruction pour nous aujourd'hui. Deus escreveu essas coisas para podermos servir da esperança e do ensinamento hoje em dia. Tozali koyekola testament ya David. Estamos a estudar o testamento de David. Testament ya David ezali maloba David atikelaki mwana na ye Salomon lokola ba instruction qui devait accomplir pour assurer la continuité de son royaume.
O testamento de David são as palavras de David que deixou ao seu filho para servir como instrução, para continuar com ou ter a garantia do seu reino. Alors, pesanga mato e paie attention. Tenha os seus ouvidos, a sua atenção. Voilà eloko ya liboso David abandi koloba. Eis aqui a primeira coisa que David começou a dizer. Tozana David Temos o David comme le père. como o pai. Tozana Salomon Temos também o Salomão comme le fils. como o filho. Yoka Escuta, alobini. diz o quê? Papa Lézer banda écriture wana premier roi Dos reis. chapitre 2. Capítulo 2. Nayebi ke totangaki yango Pensei que já lemos, mais nalingi totanga yango malembe malembe. mas gostaria que nós lemos devagar. Premier roi chapitre 2 verset 1er jusqu'au 2e. Il est écrit. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant: E aproximaram-se os dias da morte de David, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Je m'en vais par les chemins de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. Merci. E eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem. Tosengi nzambe abakisa explication na lecture totale. Pedimos que o Senhor acrescente a explicação nesta leitura que acabamos de ler. David azalaki na maloba ya testament O David tinha as palavras de testamento, to de recommandation que Salomon devait accomplir. ou seja, da recomendação pela qual o Salomão deveria cumprir. Mais yoke lokalobi. Mas escuta a coisa que ele diz: Salomon Salomão, mwana nanga meu filho, nga eu nazokenda na nzela ya mokili mobimba. eu vou pelo caminho de toda a terra, Liwa. a morte. Mais yo Mas tu, sois un homme. sê homem. Je me pose des questions que moi-même je vais répondre. Eu pergunto a mim mesmo e eu responderei. Oyo ezalaki liboso ya David, Salomon azalaki mwasi oyo azalaki mobali. Quem se encontrava perante o David, o Salomão, era mulher ou homem? Azalaki mobali. Era homem. Je vous pose la question. Uma pergunta. Azalaki mobali ou bien mwasi? Era homem ou mulher? Naza liboso ya frère nanga Blaise Boye. Está perante ao profeta, Nazo bise zala mobali. dizendo ser homem. C'est kaza mobali te. Quer dizer, não é homem. Comment David azo bisa lobi Salomon Como David disse, Salomão, zala mobali. ser o homem. Siko azalaka na liboso. Mas antes era quem? Zala mobali. Ser homem. Tosa nzambe. Obedeça a Deus. Chega moto atosa nzambe zala mobali. Quer dizer, quem obedece a Deus é o homem. Bon moi c'est tosa nzambe. E a mulher não pode obedecer a Deus. Zala mobali. Ser homem. Sois un homme. Ser o homem. Zala mobali. Ser o homem. Yoka. Escuta. Tosa nzambe. Obedeça a Deus. Po nzambe akokisa maloba oyo alakaki. Para que Deus cumpra as palavras pela qual Ele quer. Je manquerai jamais un successeur E sur mon trône. nunca faltarei um sucessor ao meu trono. Sois un homme. Ser um homem. Je ne peux pas avancer comme ça. Il faudrait que je vous donne l'explication de cette pensée de David. Comment il insistait que Salomon soit un homme. Não posso avançar assim sem todavia dar a explicação deste pensamento do David, dizendo ao seu filho: ser homem. Sois un homme. Ser um homem. Tosa. Obedeça Maloba ya Nzambe. as palavras de Deus. Pe kombosa na Joab te. C'est E ce não que j'expliquais esqueça aujourd'hui. de Joab. É aquilo que eu vou explicar hoje. Avec ta sagesse, Com a tua sabedoria, tu vas venger Joab. vai vingando Joab. Mais avant de faire quoi que ce soit, Mas antes de fazer qualquer coisa, sois un homme. ser um homem. Motuna la mesa boye. A minha pergunta é o seguinte: C'est que Salomon aso koma mobali, toi azalaka isto mobali. é, Salomão torna-se homem ou já era um homem? Voilà l'importance de l'explication.
Eis aqui a importância da explicação. Pour ceux qui sont dans l'église, Salomon Zala Mobali. Porque se for numa igreja dizendo Salomão, seu homem, Explication exatée. sem nenhuma On explicação, comprend pourquoi David a le bac à Zara. nunca vai compreender o porquê Davi dizer que seu homem é o seu filho. Pour Makambo ya testament, Porque as coisas do testamento okoki ko exécuter yango te. não pode executá-lo Somo za mobali te. se não és homem. Amém. Donc mutu abundaka Quem peleja mobali. é o homem. Mutu asalaka musala Quem trabalha mobali. é o homem. Yango critique lobi. É por isso a escritura confirma. Mobali akotika ndako balobi mwasi akotika te O mobali. homem deixará o seu espalhou a casa, mas não é a mulher. C'est que mobali kaka moto abujaka. Isto é o homem que mexe-se. Lokola biso toteyaka il faut tozala batémoin. Como nós pregamos, devemos ser testemunhas. Namona Eu já vi Israel bazobunda. Israel a combater o pelejado. Basangani. Ajuntaram-se. Nanga mususu Israel. E no outro lado de Israel, Ngambo ba Philistin. o outro lado, filisteus, Bazotala. olhando-se. Nana kobunda. Quem vai Nana pelejar? kobunda. Quem vai Bamona pelejar? na ngambo ba Philistin. De repente, ao lado dos filisteus, Nabelaki mwasi bya mobali. quem saiu? Era mulher ou homem? Mwasi bya mobali. Era mulher ou Mobali homem? moko abimi. Homem apresentou-se. Omone Goliath. Chama-se Golias. Siko Goliath atali Israel mobimba. Golias olhou em todo Israel. Abibolukela pe mobali. Disse também: procura-me homem. Siko wana bazaki mibali te. E os que estavam ali não eram homens. Bolukela mobali. Procura homem. pra mim. Soki mobali wana abimi. Se este homem sair, Ngana ye tobundi. e ele e eu Sekela combatermos. likambo ya basi te zakili likambo ya mobali na Isto mobali. é, não era o problema das mulheres, mas era o problema de um homem com outro homem. Oyo na osala bino répétition pour vous comprendre makambo na lingena te. Aqui eu faço a repetição para poder compreender as coisas que eu vou pregando. On se pose des questions. Pergunta-se, Goliath, comment yozoluka mobali moko? Golias, como tu procura apenas uns homens? Pe Salomon lobi boye. E Salomão diz o seguinte: Naluki na kati ya mibali. eu procurei entre Na os moni homens, mobali moko. apenas vi um homem, C'est que batu nyonso baza mibali te. e o resto não é homem. Yango na te ya boye. É por isso eu prego assim. Soki toza na palais royal. Se estamos no palácio real, Batu nyonso baza basali. todos são servos. Mobali azaka roi. O homem apenas é o rei. Pe bana nyonso fo bazala na bilongi ya roi. E todos os filhos devem ter a Pour le semelhança reste do baza rei. basali. Porque o resto são C'est que nde tozawa. da forma que estamos Se aqui. mutu moko asambelaka. Se alguém ouve Esika Yesu aza roi. onde Jesus é rei, Biso nyonso basali. todos nós servos. Mais soki akobima. Mas quando sair, Ifama na caractère ya Yesu. deve sair com o caráter Por de Yesu te Jesus. mobali na kati ya palais royal. Porque Jesus que é o homem dentro do palácio real. Kolo apambola biso. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Siko tozoluka. Daí buscou Mpona nini David alobaki zala mobali. o porquê de Davi dizer ao seu filho, seu Donc homem. comprendre que Compreendemos que mobali yango e este homem ezalaki mibali nyonso te. não era todos homens. Tala. Olha, Pilate azwi Yesu. Pilatos tomou a Jesus, Aye na ye liboso ya bato. levou até perante a multidão. Mais pourtant bato bazalaki ebele. Havia muita gente. Mais yoka apresentação ya Pilato. Escuta a sua apresentação. Voici l'homme. Eis aqui o homem. Siko mibali bazalaki na bakoka pe bamituna. E os homens estavam ali, podiam perguntar-se. a Biso eles siko mesmos, toza mibali te. nós não somos homens. De mobali ezaka ye. Não, o homem apenas ele. Oyende. Porque é ele Akokokisa testament ya tata. vai cumprir o testamento do Pai. C'est que ezala mutu moko te. Isto é não a ninguém Oyo akokaki kokokisa maloba ya Nzambe na kati ya mokili apart Yesu Kristo. que podia cumprir as palavras de Deus a não ser Jesus Cristo. Et c'était lui l'homme. E era ele o Donc homem. quand David parlait dans Salomon, Quando David falava ao il Salomão, voyait un homme. e ele via homem. Bandeko, Irmão, je vais vous dire quelque chose qui est vrai avec certitude. vou dizer uma coisa que é verdadeira com toda certeza. David a eu des enfants, des fils, des fils, des fils. David tinha filhos, filhos, Mais filhos. na kati na bango, Mas entre
Deus não procurava todos, apenas um homem. Sabe? Olha-me. Acorda quem está ao teu lado dormindo. Um dia Davi assentou-se. Essas coisas foram escritas para que nós pegamos. Eu te digo na verdade com certidão que as coisas pela qual Deus escondeu na Bíblia não são todos que podem vê-las. Assentaram, foram até o Davi. Disseram rei. E os filhos de rei morreram. Os filhos em plural morreram. E começaram a fazer o outro. Começaram a chorar. Mas o que morreu não eram os filhos. Era apenas um filho. Amnon quando morreu, e a notícia foi dizendo que os filhos de rei morreram. Começaram a chorar, chorando os filhos de rei. Mas ao chorar, a segunda notícia veio. Se nós ouvirmos a primeira mensagem, não tem a precisão. Nós devemos ouvir pela segunda vez. Se alguém ouvir e não ouvir de novo, nunca vai compreender. A primeira mensagem veio. Os filhos de rei morreram. A segunda mensagem não são todos os filhos de rei. Afinal, um filho. E ao dizer assim, olhando assim, os filhos de rei voltando no palácio real. Eu amo isso. Isto é os filhos de rei. Saíram da casa do rei, espalharam-se, mas na morte de um filho do rei, todos os filhos do rei, todos voltaram na casa do rei. Na verdade, na realidade, quem que os profetas passaram não era o problema dos profetas de Jeremias, Ezequiel, Daniel. Ninguém nos fez voltar na casa. Mas quando um filho morreu na cruz, todos os filhos espalhados voltamos na eternidade. Mesmo que estava em Luanda, outro Europa, outro estado de América, voltaremos no palácio porque o filho morreu. Quem morreu? É o Senhor Jesus. Na sua morte, todos os filhos de Davi voltarão no palácio real. Isso é basta de pregar e não compreenderam o ensinamento. Não se preocupe. Talvez não era o filho de Davi, porque o filho de Davi nunca vai ficar numa igreja falsa, uma igreja não, porque a casa do rei é uma e o caminho de voltar é um. E nós voltamos porque alguém morreu. On comprend qu'en réalité, compreendemos que na realidade, quand on cherchait l'homme, quando procuravam o homem, ce n'était pas plusieurs hommes, não eram muitos homens, mais c'était le Seigneur Jésus. Mas apenas o Senhor Jesus. E ele que é o filho verdadeiro. E ele que é o Salomão verdadeiro. C'est dans lui et nele que le testament doit s'accomplir. Que o testamento deve cumprir-se. Voilà pourquoi dans 2 Samuel chapitre 23, é por isso em 2 Samuel capítulo 23, David parle sur son royaume. E David fala do seu rei. Dans les 3 temps, il parle sur le passé, em 3 tempos, no passado, sur le présent, no presente et sur le futur. e no futuro. Maintenant, on se pose
des questions. Mas pergunta se nós mesmos Je ne veux pas qu'on puisse relire Luc chapitre 1er verset 33. não queremos 31, que, 33. para podermos ler Lucas capítulo 1, Il est écrit ceci. está escrito o seguinte: Le fils qui naîtra, o filho que vai nascendo, Dieu du ciel lui donnera o Deus do céu lhe dará le trône de David son père. o trono de Davi, do seu pai, Et son royaume sera éternel. e o seu reino será Mais eterno. somme ton loup qu'il est là dans Mokili. Mas se nós procurarmos cá no Là, mundo, nous avons régné. quem reina? Les amants là, David. Não é o filho de Davi. Mais Zamba le baki, Mas Deus tinha dito, royaume est à l'éternel. e este reino será eterno. C'est que mon dit à David. Este é o reino de Davi. Ezalaka, Era, Ezalelo, está hoje Peouya. e se ouvirá. Osée chapitre 3, lis ça rapidement. On va. Oséias capítulo 3, leia isso rápido. Osée chapitre 3 commence par le verset 4 à 5. A partir do seu versículo 4, 5. Rapidement. Osée 3, 4 à 5, je dis au nom de Jésus. Amen. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi. Attends. Espera. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei. C'est-à-dire, Isto é, qu'on n'a pas un bon là. que Deus abençoe. Ça a dit déjà vendredi que l'élo n'a pas la prophétie. Já prometi na Très sexta-feira que bien. hoje entrarei na profecia. Acompanha-me bem. Après ça, vient au conseil bruit. Eu vos dou conselho assim. Soyez dans ndap. Se em casa Va présenter Mikua. apresentar ossos, Aux alamino, Buka. se tiver dentes, quebra. Misuni. Lia. Carne, come, mastiga. So, kokite. Se não conseguir, Il y a la soupe. vai lá na sopa ou molho. Ba bébé a Miké. Os bebês recém-nascidos Ba omela na bango libele. vão amamentar Segende na teya. da forma que estou a So, que aplicar. lo mo ele kio la makasi. Se uma coisa ultrapassar teu Pour forcer. não esforça-te. Maman na osangisa E eu nyonso. vou juntar Et tudo tu me comprends. Est-ce que tu e vai compreender-me. Tô Estou de acordo. Osée alobi. Oséias disse: Bana ya Israël bakotikala sans roi. os filhos de Israel ficarão sem rei alguns dias. Bakotikala sans roi pourquoi? Ficam sem rei por quê? Je réponds. Eu respondo: Tellement d'accord. Attends. espera. Pilate azwa mutumo como le Yesu. Pilatos tomou alguém chamando Jesus, Abimisi alobi tala roi na bino. dizendo: eis aqui o vosso rei. Israël balobi Israel disse: não, tolingi ete. nós não queremos. Roi baboye wana. E rei que negaram. Atiki E Israël. ele deixou Israel Ayepa ya libota e moko foi batanga makite. nas nações que nunca foram Siko Israël citadas. kuna. Dali Israel, Batikali sans roi. Israel ficou sem rei. Où est le roi maintenant? Onde está o rei? Le roi est ici. O rei está aqui. Le roi est là. O rei está Le roi lá. est ici. Está por ali. Pour nous aujourd'hui, Para nós hoje, qui est le roi? quem é o rei? C'est le Seigneur Jésus. É o Senhor Jesus Mais Cristo. ce roi Mas este a rei été rejeté. foi rejeitado. Ok? Tá tudo bem? Ok. Il y a Mosé à l'objet. É por isso Oséias Les disse: enfants d'Israël os filhos de Israel resteront longtemps ficarão muito sans roi. sem rei. Continua. Sans chef, Sem príncipe, sans sacrifice, sem sacrifício, sans statut, sem estátua, sans éphode sem éfode et sans téraphim. e sem o terafim. C'est-à-dire, attends. Espera, quer dizer, Vous y êtes? estão aqui? Perguntei ao doutor: será que eu vou? A profecia disse: pode ir. Mikolo nalinga okumba Charles sur le roi fouté dalinga rapena na tambula na papa de brebis. Porque não gosto mais andar como louco, mas andar no passo do Yoka. Escuta, Soki baboki roi, o fato de rejeitar o soki rei, roi azate. se não tiver C'est rei, que culte paix. isto é também não oculto. Sacerdoce paix. Sacerdócio também não há. Chef paix. O chefe também Effort paix. e o éfode. Amém. Raison pour laquelle Razão pela qual, tant David azo kima Saül, quando David fugia de c'est que le Saul, royaume isto é o rei, Ekei. também foi. Saül Saul, abomi ndako ya sacerdoce. e ele Ndako ya matou sacrificateur. casa dos sacerdotes. Il ne savait pas que Ele não sabia l'absence que du roi, a ausência do c'est rei l'absence du sacerdoce, é a ausência c'est do l'absence de le sacerdócio, faute. é a ausência de Là où il y a le roi, onde há il y a rei, le culte, há il y a le faute, il y há a les sacrifices. o sacrifício. C'est que ce qui d'église moko, Se numa igreja moko nzeza
Yesu. O chefe é o rei. C'est que le sambo a solo ezali. E a verdadeira Te a adoração. solo ezali. Há o verdadeiro Ma réponse ya bato pe A ezali. resposta Pourquoi azolenge kombo na ye Yesu? porque quem reina chama-se Jesus. Voilà pourquoi Razão pela qual, tango bateki Joseph, depois de vender a José, l'écriture elobi, a escritura confirma, Judas Judas s'éloigna de ses frères. afastou-se dos seus irmãos. Judas s'éloigne pourquoi? E Judas afastou-se por quê? Parce que l'absence du roi, Porque a ausência do rei c'est aussi l'absence de l'enseignement. é também a ausência C'est do aussi l'absence du ensinamento, culte. a ausência também do culto. Les enfants d'Israël resteront longtemps. Os filhos de Israel ficarão muito tempo sem Ni rei, sacrifice, sem ni sacrifício, faute. nem éfode. Termine la lecture. Acaba com a leitura. Après cela, Attends. Depois disto, Évangile na biso. o nosso evangelho Na sepela longo po pesaka tina yelo mostra komoko. o porquê de cada coisa. Après cela, Depois disto, ou dessas coisas, après cela, depois disto, après cela. depois disto. Il y a un moment où le groupe de prière balobara. É por isso os do grupo de orações disse. Moi ça t'est témoin. E a mulher não prega porque Joël a lobby. Joel tinha dito. Basi ba kosakola. E as mulheres profetizarão. Il y a ça Joël a lobby monter. Diga que o Joel não tinha Joel dito. aloba. Joel tinha dito. Je vous remplacerai. Eu substituirei Ce qu'on dévorait. aquilo que devoraram. Sauterelle. E os gafanhotos. Asile. E Asile. Gaza. E todos esses bichinhos. E o meu grande Après exército. cela. E depois disto. Il y a toujours après A cela. cada vez depois disto. Dans Apocalypse 4, 1, Jean Zoloba. Em Apocalipse 4, João disse. Après cela. Depois disto. J'ai vu le ciel ouvert. Eu vi o céu Après abrir-se. cela, moi bombini. E este depois disto esconde o quê? Donc, évangile la Bible terre n'a pas vocabulaire. E o nosso evangelho prega dos Ah, vocabulários. on a pas Sim. pluriel singulier ça na l'époux. Aqui os plural e o singular tem o seu porquê. Zamba bandalo bakaka ta postérité. E Deus dizia a tua posteridade. Abraham ta postérité. Abraão, a tua Mais posteridade. Abraham azana bale bele menzamba lo bakaka ta Abraão postérité. com muitos filhos, mas Deus dizia a tua Isaac posteridade. ta postérité. Isaac, a tua Jacob, ta posteridade. posteridade. Jacob, a tua posteridade. Muito não só comprendre te. Outra pessoa não Mais frère compreendeu. Paul a expliqué. Mas irmão Paulo La explicou. promesse a été faite A promessa foi feita à la postérité. na posteridade. Non aux postérités. Não nas posteridades em plural. Au moment que Paul a été même été na grammaire. E até o Paulo prega até a Parce gramática. que ceux qui parlent qui battent belé. Porque se falaram de muitas De la pessoas, mère de la prophète américain. dali poderia Naya aceitar Kamba, os profetas de Naya Camba, Congolais, dos norte-americanos, Naya dos congolenses, dos angolanos. Mais quoi baloba la Mas como postérité. falam da posteridade, Frère Paul Azoroba. irmão Paulo diz, C'est-à-dire quer dizer Christ. Cristo. Donc après cela, Depois c'est disto, que ça les noms comment que salami. há um Le acontecimento. prophète a dit si E manayako. depois disto, continua. après cela, les enfants d'Israël reviendront. Ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi. Voilà. E depois tornarão os filhos de Israel, buscarão o Senhor seu Deus e a David seu rei. Attends David azali sur roi te. Mesmo que o David não é mais Mais rei, après cela, mas depois disto, essas Israël coisas, va colocar sur Zambé. Israel buscará Vai a colocar Deus ali. e a quem mais? David roi na bango. David, o seu rei. Amém. C'est-à-dire que le royaume est à David. Isto é o reino de David. C'est un royaume éternel. É um reino eterno. Attends le lot au monde yango boye. Mesmo hoje não vimos assim. Ezali. Existe Père Koya. e viverá. Que le Seigneur vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe. Je veux dire quoi? Quero dizer o quê? C'est que moi, Isto é o filho. le fils, O filho Oyo,
à cause de la continuité et explication du testament de que David. será a continuação do testamento do Davi, não era qualquer C'est cet homme-là que Dieu a dit, E este homem que Deus tinha dito, voici mon fils, eis o meu filho, à qui j'ai mis toute mon affection. onde coloquei todo do meu amor. C'est-à-dire que véritable Salomon, Isto é o verdadeiro Salomão, véritable fils de David, o verdadeiro filho de Davi. ce n'est pas un pasteur, Não é ce pastor, n'est pas un prophète, não é ce profeta, n'est pas un docteur, não é doutor, mais c'est le Seigneur Jésus. mas é o Senhor Jesus Cristo. On l'entend très bien. E agora acompanha bem. Dans Samuel 23, Em Samuel, 2 Samuel 23, David a expliqué que David explica que roi wana este rei à cause de la soleil. será o sol. Nous avons besoin avec beaucoup d'attention. Gostaria que desse a sua atenção aos seus ouvidos com muita atenção. Roi wana à cause de la soleil. E este rei será o sol. Mais lumière na ye. E a sua luz Et cause de la comme royauté. será como o rei Oyo ekoya na kati ya mokili. que virá cá no mundo. Maintenant, quand nous avons vérifié les textes, Mas quando nós verificamos o texto, de comprendre que compreendemos que, dans la liboso, olha-me cá em frente, soleil, o sol. awa, tout ça le titre très simple avant de mettre quelques temps. Aqui vamos fazer estudo simples antes de subir degraus. Soleil, Zamba qui est au 4e jour, O sol Deus o criou 4e jour, e que dia? 4e jour. Oh, je vous pose la question. Eu faço uma pergunta. Le soleil a été créé 4e jour, O sol foi criado em que dia? 4e. No quarto dia. Moussala ya soleil ezalaki nini? Qual era a missão ou a obra, o Azala papel do sol? mokonzi a présider Para ser o rei mpe a dirigir éclairer. e iluminar. yango na ndima te nga moto akokamba biso soki aza na makoki ya koéclaire te. É por isso eu não aceito que alguém nos dirigir se não tiver capacidade de dirigir. Yo te anga moza molili esimba te. Você me prega, mas eis uma escuridão, não vai dar certo. tomona paster na mondimi bazowelela mwasi Já paster vimos zuko o yo pastor, okambanga nde o crente, discutindo acerca da mulher, como é que vai me pregar? po moto akambanga efaza la poli Porque quem dirige deve ser a luz. tozokana Estamos de acordo? sikoyo soleil E aqui o sol esalamaki na 4e jour foi criado no quarto dia pour présider, para poder pour dirigir éclairer. e iluminar. sikoyo soki David E se o Davi azoloba ke Salomon akozala soleil, diz que o Salomão será o sol, mais soleil ezalaka mwana te, mas o sol nunca foi filho. soleil ezalaka tata. O sol é o pai. Amém. 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 Au moment de la terre vendredi, Da forma que eu preguei na vendredi sexta-feira, ezalaki action évangélique. eu fui uma ação evangélica. lelo nazote ya prophétie. Hoje eu prego a profecia. Mais tokokomisa ngo mpe simple mpo na motu nyonso yo landanga kaka. Mas vamos simplificar isso para todo, mas David acompanha. alobi ke Salomon akozala soleil, E David disse que Salomão será o sol, mais soleil mas o sol ezalaka mwana te, nunca foi filho. soleil ezalaka nde O tata. sol é o pai. Mais comment azocompare royaume Mas como ele compara o reino ya Salomon do Salomão lokola levé ya soleil? como o levantamento do sol? Yoka très bien David alobi Escuta muitíssimo bem, David diz, ndenge moi. da forma que o sol En tout cas nakoloba ngo mpenza na lingala te. pode ser, Comme le soleil s'élève como o sol se levanta après que les nuages soient éclairés, depois que as nuvens desapareçam, ainsi sera assim será le royaume de celui qui domine. o reino daquele que domina. Mais quand David dit que Mas quando David diz que mwana na ye o Salomon seu filho Salomão akozala mokonzi, será o rei, ntango mapata ekomi e polele quando as nuvens vão sumindo, nzambe apesa bino intelligence mpo boyoka. que Deus vos dá a inteligência para poder ouvir-me. alobi ke Salomon Diz que Salomão, royaume ne kozala kola levé ya soleil. o seu reino será como o levantamento do sol. On ne parle pas du lever du soleil s'il n'y a pas un coucher du soleil. Não fala do levantamento do sol senão o pôr do sol. C'est-à-dire
Quer dizer, pour Salomon à se lever le corps à soleil, para que o Salomão se levanta como o c'est sol, qu'il y a un coucher du soleil. havia o poente do sol. Não entenderam? Vou repetir. Ça une explication claire pour vous comprendre. Vou vos dar uma explicação clara para poder compreender. Voilà, tu limite, on m'a quelques degrés. Aqui Yoka. queremos subir alguns degraus. Yoka. Escuta. Ce qui David a zoloba, Se David diz, moi nanangai, o meu filho, tango ko régner, quando vai et rei, vous allez qu'on a levé à soleil. será como o levante do sol. C'est que na tango a zoloba, Isso é, ao dizer assim, soleil est roulant. o sol estava ainda dormindo. Mais tango Salomon retombe, Mas quando Salomão vai ça se sera comme le levantar, soleil. isso é como o sol Oh, et là, là, que estava dormindo. Et là, E levantou-se. Ce que le soleil a la nan. Quem é este sol Je dormindo? parle de beaucoup de lectures. Eu falo de muitas Le leituras. texte dit ceci. O texto diz o seguinte: Tango Israël, quando Israel bazo bundana Goliath, peleja contra le matin, amanhã, papa bengi David, o pai chamou Davi, Bessie biloko, dando comida, alors kenda ko visiter ban. vai visitar os seus irmãos. Tango David azobima, E ao sair Davi, le soleil se leva. o sol também se levanta. C'est que Isto é, soleil o azolo, sol verdadeiro il fana kenda ko éclairer. havia iluminado Olha que essa coisa na boconzi. para ser o rei. C'était David. Era o David. Ne David tanga comme na champ de Daí bataille. quando David chegou no campo Akuti de ke mo batalha, kambiazate. não encontrou dirigente, não havia homem, Au soleil, porque o sol c'est l'homme, é o c'est homem, l'époux. é o esposo. Ne David a dit, oh, David disse, Bazou Canaan, estão à procura de quem? Goliath tia zoloba. Golias ao falar, Aluba mobile. buscava, procurava Só um usa homem. mobile Se você não é homem, Se usa monorote. quer dizer não tem boca, Usa matorite. não tem ouvidos, Usa misute. também não tem olhos, Matoi, ouvidos, munoko, bocas misu, e olhos. eza na mutu. Encontra-se na cabeça. Siko na Saul na batu nyonso. Saulo com todos os homens, Parce que kaka Goliath. ouvindo Mais mon David Golias. contre Goliath. Mas não Azate. havia ninguém para responder a Golias. Porque não havia nenhum homem. Mais David tamba yaluni. Mas quando veio David disse o quê? Nga. E eu? Na kubunda na. Eu vou pelejar contra ele. Sali. Olha o movimento pelo qual ele fez. Na ninguém explicar. Quero explicar aqui. Yoka. Escuta. E critica no A bicho. escritura diz: Oyo akokita. quem vai descer To bundi na ye. e combater ou pelejar com Alongi. ele, vencer, Ye wana koza na é moko. ele que vai ser rei. Siko moi tamo edime. Quando levantou-se a Aí sol, é. veio, Soka kitite. se não descer, Mwasi akozala te. e a mulher não Não haverá, gozará. e não haverá Donc graça. David tia zo kita. David ao descer, C'est le soleil é o sol qui se couche. que entra Potango akotelema. quando vai levantar Lokumu nyonso zonga ya ye. toda a glória lhe seja dada. Soleil nani. Quem é o sol? Mokonzi. O rei. Yesu tango aya. Jesus quando veio, Atali ke. olhando Il faut la que longa. é preciso Mais pour la vencer, longa. mas para Il vencer faut quitter. deve descer. Au moment du coucher du soleil. Visto o pôr do sol. Azokita pona E nini. ele desceu por quê? Bakopesa nini. O que que dará? Na moto akolonga. No homem que vai vencer. Moazi. A C'est que mulher. faut na kita. É por isso deve descer. Pour la femme. Por causa da mulher. Moi soka bimi. Quando o sol se Adima levanta na kembo. e ele saia com Mais à la glória, place à lala. mas tem um lugar pela qual o Au trono, moins à lala ka. onde ele se pôs, Dans une maison e numa qui casa s'appelle sa femme. que chama-se a sua mulher. Voilà pourquoi. Razão pela qual Apocalypse chapitre 12, Apocalipse capítulo 12, verset 1er versículo 1 jusqu'au 6e. até no 6º Le prophète versículo, Jean voit o profeta João une viu femme uma mulher enveloppée du que soleil. estava rodeada do sol. Moi, c'est moi, mais à la timon, Mas uma mulher vestida de sol. moi, et le monde à l'écolo. O sol saindo do céu, Et comme il a main, moi, tornou-se roupa vestida Oui, de mulher. frère. Sim, irmão. comme Moïse sera que ça qui moi, ça là, que la main, on va les arrêter parce que. Porque se Moisés proibiu a mulher de não vestir roupa de On homem, va era moi, porque- c'est pas à distance. porque o homem e a mulher havia uma Mais distância. Yesu tangoye. Mas quando veio Jesus, Dieu la main na biso. tomou a nossa roupa, Olembu na a biso. nossa fraqueza, Lisumu na o biso. nosso pecado, Alatia mo na Golgotha. vestiu o Gólgota, Azike mo na
kota l'église bazo mi. Nós falamos, pregamos, te prega que a escuridão entrou na igreja uma Moi vez. esika moi elala. Porque onde o sol dormiu Olili ekota te. e a escuridão nunca Moi entra. esika moi elala. Porque onde o sol Eza dorme esika moi etelema. é onde o sol parou. Strictement interdit de raison. É proibido o raciocínio. Bakangi mutu moko Yesu. Prenderam o homem Jesus, Bazo tia na Golgotha. colocando no Ta Gólgota. bazo ganga. Quando gritava, Moi elali. e o sol Moi on dormia. elali pourquoi? Esse sol se põe por quê? Mokonzi akufu. Porque o rei morreu. Donc ti David azoloba. Enquanto que David dizia, Mokonzi na yo. o teu reino Lokola moyo ekolamuka. será como o sol que vai C'est recomeçar. seulement pour dire É que para dizer que nga nazalaka moi. e eu era o sol C'est ma fête. e o meu filho. Mais yo tango kotombwaka. Quando você vai se Ça sera levantar, le lever du soleil. será o levantamento do sol. Voilà pourquoi l'Apocalypse chapitre 10 otoye kola. Razão pela qual Apocalipse capítulo 10 que vamos estudando, Tango ange azoya. quando vem o anjo, Bazomona elongi na ye. viram o seu Ezongenda lokola moi. rosto brilhava como o sol. Ça dit que ange oyo. Quer dizer, este anjo, Ye wana souffraki na e Golgotha. ele que sofreu no Gólgota, Je vous dis vrai. eu os digo verdade, Biso. nós Tozozela mobali. esperamos, aguardamos Mas por o homem, que- mas o mundo, Bakomona Yesu moko akoya na vento. verão Jesus que virá com a sua glória, Wana akoya lokola lá virá como véritable fils de David. verdadeiro filho de David. Que le Seigneur vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe. Que le Seigneur vous bénisse. Senhor que vos abençoe. Pesana matoya s'il vous plaît. Dê os seus ouvidos, por favor. Façez rapidement. Papa, tozongi la première loi. Voltamos em primeiro rei. Nous voulons comprendre. Queremos compreender. Makambo esalamaki ndenge nini. Essas coisas aconteceram como? Nalingi tokende na première loi, toujours là. Vamos lá no primeiro dos reis, Chapitre 2, no seu capítulo 2. verset 5. Tokei rapidement parce que tozonga sous la première loi, chapitre 1er. Allons-y. Qui sait ce que m'a fait Joab, fils de Tchiria, ce qu'il a fait à deux chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Jéter. Il les a tués, il a versé pendant la paix le sang de la guerre, et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait et au rein. Oui, Et- arrête-toi là-bas. Traduis E rapidement. também tu sabes o que que me fez Joab, filho de Jeruia, e o que fez aos dois chefes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter, os quais matou. Em paz derramou o sangue de guerra e pôs o sangue de guerra no seu cinto e que tinha nos lombos e no seu sapato que trazia nos pés. Que le Seigneur ajoute l'explication. Amém. Vous l'aimez la maison? Já estão cansados? Tá lá. Olha, Salomon azana maloba ya testament o Salomão tem as palavras do la testamento royauté, do reino, mais aussi de purifier le royaume yakoboma Joab. mas também as palavras de purificar o reino matando Joab. Talangai nabondeli yo awa landanga très bien pour comprendre l'ité ya nyonso na kote ya. Eu rogo-te, acompanha-me muitíssimo bem para poder compreender toda a mensagem que eu vou te S'il vous plaît, dar. landanga avec beaucoup Por d'attention. favor, acompanha-me com muita atenção. Nabondeli yo landanga avec beaucoup Eu d'attention. rogo-te, acompanha-me com muita atenção. Tango David azopesa testament Quando David dava o testamento, awa toza na palais. aqui temos o palácio. Tala Olha, David David azopesa maloba epai ya mwana na ye Salomon. dando as palavras ao seu filho Salomão. Question na nga eza boye. A minha pergunta é o Na seguinte: palais no palácio, nani mokonzi? quem era o rei? Salomon. Salomão. Mais libanda Mas fora, tokomi na mabele. estamos na terra. Nani mokonzi? Quem é rei? Adonija. Adonias. Adonija Adonias asali mariage na Joab fez casamento
casamento com Joabe, asali mariage na Abiatar. fez o casamento com Abiatar. Awa toza na religion, Aqui temos a religião, awa toza na puissance militaire, também temos lá o poder awa toza na militar politique. e também temos o político, ou a política, aliás. Mokonzi Adonija. E quem é o rei Adonias? Mais soko tali na mokili, Ele se vê bem no mundo. royaume ya Adonija, O reino de Adonias eza royaume ya David te selon le testament. não é o reino de David segundo o testamento. Siko ifo Salomon Mas é preciso que Salomão abima na palais, saia-se do palácio akoma mokonzi ya e mokili. tornasse rei do mundo. Lelo, Hoje, Jésus aza roi Jesus é o rei dans le ciel, no céu, dans mon cœur. nos nossos Mais corações. sur la terre, Mas cá na le terra, roi c'est le diable. o rei é o diabo. Il a aussi ses églises, Também tem as suas igrejas, il a aussi ses pasteurs, também tem os seus pastores, il a aussi son alliance. também tem a sua aliança. Maintenant, E Simbanga, agora acompanha-me. c'est-à-dire, Quer dizer, quand je regarde Adonija, je dis, quando eu vejo Adonias, le mystère de l'iniquité o mistério da iniquidade já age. mais parce que dans le palais, Mas porque no il y a palácio Salomon, há Salomão, il y a David, há David, il n'y a pas moyen qu'Adonija não tem como que Adonias je as suas coisas cumprem-se. ne sais pas si on me comprend. Não sei se me compreendam. Je ne veux pas qu'on puisse le lire, mais Não peut-être on creio que nós reviendra. lemos, mas acompanhamos. Tala, Olha, tant le prophète Nathan quando o profeta Natan a Tani Adonija, olhou Adonias il appelle la femme. e ele chamou a mulher. Quand on a passé là, j'explique Apocalypse 12. Acompanhe-me porque eu estou a explicar Apocalipse 12. Il appelle la femme, Chama a mulher, il appelle le fils. chama também o filho. Alors, Bible, Diz o seguinte: moi si, mulher, Makambo Adonija Sala, as coisas pela qual Adonias faz, les actes s'opposer na testament. isso se opõe com o testamento de David. Et l'occasion Sala, A coisa que ele faz les actes pour aboma, é yo, para matar-te a ti aboma, moana. e matar também o filho. Apôtre Moïse Lananga va bien parce que vous pouvez. Apóstolo, Recommencer acompanhe porque pode recomeçar isso. J'entends mon moni moi si, João, quando viu a mulher, moi ça dans qui pas m'atter. a mulher não estava Alaki na fazendo. moana. Tinha filho. Et moana oyo E este filho doit régner sur la terre. deve reinar na terra. Apocalypse chapitre 12 verset 5. Apocalipse capítulo 12, versículo 5. Le fils O filho régnera reinará avec verge de fer. com uma vaga de ferro. Qui est ce fils? Quem é este filho? Apocalypse 19, 11, 13. Apocalipse 19, 11 e C'est le 13. Seigneur Jésus-Christ É o Senhor Jesus qui Cristo va régner sur cette que terre. vai reinar nesta terra. Mais aujourd'hui, Mas hoje em dia il ne règne pas não reina. parce qu'il y a Adonija qui Porque règne. há Adonias que reina. Mais il règne Mas reina dans nos cœurs, nos nossos Il corações. Ele reina dans les cieux. no céu. Mais ça, c'est quoi? Mas o que é isto? Mariage. O C'est ça le casamento. mystère de l'iniquité. Isto é o mistério da iniquidade. Si contamos Jean, Quando João à mon moisi, viu a mulher à moana, com o filho, à mon dragon, viu também o dragão avec 7 têtes, com 7 cabeças 10 cornes. e 10 Et je vais chifres. expliquer comment Adonija, Joab, Abiatar. E vou Je explicar l'expliquerai. como Joab, Adonias e Abiatar. Si quand il y a Adonija, E aqui à Adonias sa posa, precisava Yakoboma, moi de c'est matar a mulher, Yakoboma, de moi. matar também um filho. Ça, c'est pas moi qui le dis, Isto não fui eu que disse, c'est le prophète Nathan. é o profeta Nathan Natan. de Montalobi, É Natan que et diz là, quand Adonija a ça a là, coisa pela qual Adonias les faz anges voient yo, é a morte tua na ya moana. e do teu filho. Voilà maintenant ce que Nathan fait. Eis o que o Natan fez. Kende et pas à David. Vá até a David. Il faut tout le temps l'écriture, on a beau comprendre ce Lá mouvement. devemos ler para compreender este movimento. 1er roi chapitre 1er. Allons-y rapidement.
Primeiro Rei, capítulo 1. Premier roi, chapitre 1er. Primeiro Rei, capítulo 1. Tanga verset 13. Leia no seu versículo 13. Ok. Va, Vamos. entre chez le roi David et dis-lui, ô roi mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, Salomon ton fils régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône. Voilà. Pourquoi donc Adonijah règne-t-il? Ok, traduis. Vai e entra o rei David e diz-lhe: Não juraste tu, rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: Certa teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Por que, pois, reina Adonias? Verset 15. Versículo 15. Bathsheba s'est rendue dans la chambre du roi. Il était très vieux et Abishag, la Sunamite, le servait. Merci. E entrou Batseba ao rei na recâmara, e o rei era muito velho, e Abisag, a Sunamita, servia ao rei. Gostaria que Deus vos dê inteligência para poder ouvir. Quando acontecem essas coisas, o profeta foi dizer à mulher: Mãe, vai até o rei. Olha-me cá em frente. A escritura confirma. A mulher entrou dentro do palácio. Quem lhe fez entrar no palácio? Profeta. Profeta. Quem lhe fez entrar? O ensinamento. Se ouvir mal, irá da forma que este ensinamento te orienta. E aqui a mulher entrou. J'aime ça. Entrou. Verset 23. Versículo 23. Verset 23. On l'annonça au roi en disant, Voici Nathan le prophète, et en présence du roi, et se prosternant devant le roi, les visages contre. E fizeram saber ao rei, dizendo: Eis ali está o profeta Natã. E entrou à presença do rei, e prostrou-se diante do rei com o rosto em terra. Vamos fazer um estudo. Amém. Quem fez entrar a mulher? Profeta. Agora olha. A mulher entrou. Esta versão diz: o profeta também veio. Disseram ao rei que o profeta está fora. O rei disse: profeta o profeta também entrou. O rei não vai conversar mais com a mulher. Começar a conversar com o profeta. Estamos de acordo? Isto é, as palavras pela qual a mulher tinha dito, o profeta veio cumpri-la. O que acontece no palácio, mas fora quem reina. Quem reina? É Adonias. Olha agora. Depois que David conversou com o profeta, verset 28. Versículo 28. Verset 28. Le roi David répondit, Appelez-moi Bathsheba. Elle entra. E respondeu o rei David e disse: Chamai-me a Batseba. Não sei se há uma confusão ali. Escuta. Eu repito. O profeta foi dizer à mulher com o filho: vão, porque a vossa vida está em perigo. A mulher foi. Depois da mulher ir, o profeta também veio. Entrou. Quando o profeta falou, David disse: faz entrar a mulher. Explica. E onde encontrava-se a mulher? Não sei se vocês conseguiram. C'est-à-dire quoi? Quer dizer o quê? O profeta veio e disse: Mamãe, entra. Mamãe, a mulher entrou. Roi. Rei. Segundo Segundo o
Antigo Testamento, Tala Donija. olha Adonias, Jina biso eza na a danger. nossa vida tem perigo. Nala sisi koloba te. Nem acabou de dizer. Asili sa koloba te. Porque não vai acabar Só de dizer. assim se colocar. Se acaba de dizer, Profeta oya o te. profeta não virá. Yetanga zoloba. Ao falar, Profeta kote. profeta entrou. Esaia solo. É verdade. Nalingi molimo mo santo. Eu gostaria que o Espírito Santo Acompanhe o liboso ya acompanhe até perante Na o maloba Deus nyonso okoki em koloba. todas as palavras que pode dizer. Po oyo zoloba ekoki te. Tudo que tu fala não Nzambe nde chega. ayebi maloba Deus nyonso que ekoki. sabe todas as palavras. Nala sisi koloba te. Nem acabou de dizer. Profeta bandi O oloba. profeta começou a Otango dizer. profeta zoloba. Ao falar o profeta, C'est comme si parece Mwasi abimi. que a mulher tinha saído. Sim. Tanga sisi koyoka profeta. Depois de ouvir o profeta, Obengelanga mwasi. chama minha mulher. Que mwasi akoti. A mulher entrou, Mais il faut akota. mas deve entrar. Na épargné bino na ba détail bino. Vou vos poupar em muitos detalhes. Jacob akomi mobange. Jacob ficou velho. Joseph aye na bana na ye. José veio com seus filhos. E até Jacob amoni bana. Jacob viu os filhos. Ok. Tudo bem. Joseph. José, Omoni bana oyo. viste esses filhos? Nazwi bango. Eu tomei Lokola Ruben. como Rubem Na Simeon. e Simeão. Bakomi yanga. Tornaram meu filho. Bandi kosolola. Começaram a conversar. Wana Perguntou, banani. e ali são quem? Azwaki bango avayeba. E ele recebeu antes de saber. Não compreenderam. Jacob andimi bango. Jacob aceitou os filhos Simba bango. sem tocá-los, Sayeba sem bango. conhecê-los, Andimi bango. mas aceitou-lhes. Bana na yo. Teus filhos. Andimi bango. E eu aceito. Nazwi bango lokola E Ruben. tomo como Nazwi Rubem, bango lokola Simeon. como Simeão. Nasuka lobi Por lisusu. fim disse, Wana banani. são quem esses? Papa. Papa. Ondimaki bango. Já aceitaste? Mais ndenge ozo Mas vérifier. como verifica? Il n'y a plus la condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. E não há mais de condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque na Gólgota Andima biso. nos aceitou. Ora muibi. Mwasi andumba. Prostituta, ladrão, mas da cruz ele nos aceitou. Tokota déjà na loja. Já entramos no Omone céu. kozala Da forma que está na mokili. neste Ozo mundo, souffrir. você Na lolo sofre, za bongo. mas no céu não é assim. Mais tikali. Mas falta Abenga ozo. chamar-te de novo. Koti. Entramos, Mais photo. mas devemos entrar. Kota mibale. A segunda Et entrada ezelo ya liboso. é diferente Oya do liboso. primeiro. Andimi E biso. ele nos aceitou, Adopté biso. ele nos adotou. Par Joseph. Pelo Qui est le Seigneur que o Jésus. Senhor Jesus Ola Cristo. muluba. Que o Aluba, Banga, Sulano, Ojokwe. Zamba occupé. Deus não se preocupa, mas é preciso perguntar de novo. Because yo zanani. Mas quem és tu? Toyoka nite. Não, Na bandete. eu repito, Jacob. Jacob, Omoni Isaac ndenge aza. da forma que viste isso, Aza nzala. está com fome. Memele biloko akolia. Dá de comer. Jacob asali biloko. Jacob preparou, Abandi oya. começou a vir. Akomi pa Isaac. Chegando a Isaac, Isaac na mbeto. Isaac na cama, na sua cama, Ifala telema nani. era preciso levantar Alia biloko po aza na e nzala. comer porque está com fome. Yona. Isaac, quem és tu? Po avanza mandi ma adoration na yo. Porque antes de Deus aceitar a sua adoração, deve te conhecer Isaac primeiro. toki Não adoration. vamos à adoração, adoração. Não. Yona. Quem és tu? Nga Esaú. Eu, Esaú. A calculer ma temps. E ele calculou o tempo. Loi. Lei, salmos, profetas. Nzela mulai. Longo caminho. Oyeka mbala mo. Já viste de repente? Sim. Ngolu ekomi sinyoso pe. A graça tornou tudo fácil. Ça va, pesa ngala lia. E temos de comer. Allié. Comer. Comer. Mais pour apambola Mas ye. pour abençoar. Amém. Amém. Quem és tu? Mais déjà son demi biloko. Mas já aceitaste a comida. Aceitou mesmo. Yaka. Vem. Nalingi nzamba benganga pembe. Gostaria que Deus me chame ao Ata céu. ndimanga na Mesmo Golgotha. já me aceitar. Nalinga pendanga lisusu pembe. Mais perto dele. Amém. C'est vrai. La parole A palavra nous a introduit dans les ciels. nos fez introduzir Nous no sommes céu. aujourd'hui au ciel. Estamos hoje em dia Mais no nous céu. attendons Mas que cette esperamos parole nous appelle au que corps. esta palavra nos chama. Apocalypse chapitre 1er verset 10. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. J'ai entendu derrière E moi eu escutei por trás de une mim voix qui me uma dit voz que me et dizia. je m'étais E retourné. eu voltei. La traduction d'Arbidi, A versão da je Bíblia. m'étais retourné pour connaître la voix. E eu voltei para conhecer a voz. Second dit, je m'étais retourné pour voir. E eu voltei para ver. Je
un homme eu vi um qui homem marche au milieu de cette chambre. que andava no meio de Cette sete voix-là caçadas. m'appela. E esta voz chamou-me. Et Apocalypse 4, 1, 2 dit, Apocalipse 4, 1 a 2 diz: la voix que j'avais a entendue, voz que eu tenho la ouvido, première fois, a primeira cette vez, voix-là me é dit, a mesma voz que me disse: sobe. lelo na yoki, Hoje eu vi, nzamba ndiminga. Deus aceitou. Mais nalingi na yoka Mas lisusu. quero ouvir mais. Andimanga mpona E mona. aceita-me para poder entrar no céu. Vous m'entendez? Você escuta? Vous comprenez bien ce message? Compreenda bem esta Ça veut mensagem. dire quoi au juste? Quero dizer o quê na final? Bacheba akota, Batsheba entrou, mais il faut akota lisusu. mas deve entrar ainda de novo. Ntango akoti, Dali quando entrou, David alobi boye. Davi disse o seguinte: Premier roi. primeiro rei, Tangela biso écriture wana. leia nos gestos que Chapitre 1er, nous sommes toujours là. estamos no mesmo capítulo primeiro, Nous sommes toujours là. estamos no mesmo livro. Prenez le verset 33. Tomamos o versículo 33. Allons-y dans le verset 33. Vamos no versículo 33. Et le roi leur dit, prenez avec vous le serviteur de votre maître, faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule, et faites-le descendre à Guy. E o rei lhes disse: tomai convosco os servos do vosso senhor e fazei subir o meu filho Salomão na mula que é minha e fazei-o descer a Gion. Guillaume, Gion c'est là où Salomon reçoit l'onction. é onde Salomão recebe a unção. Tandis que quand vous prenez le verset 9, Enquanto que se tomar o versículo 9, Adonijah Adonias, reçoit l'onction dans En Rogel. e ele recebeu a unção na fonte de Rogel. En Rogel, E em Rogel les amai. é a fonte, a água. Guillaume, Gion les appelmai. também é água. Mais différence c'est ça que Mas a diferença é que Guillaume, Gion les amai bato basala te. não é água criada pelos homens. So ozongi na Genèse 2, Se voltar em Gênesis capítulo on voit là des 2, fleuves. verá que o rio Guillaume, Gion azaki parmi ma fleuve. era dos rios. Ezekias, Ezequias. asalaki ba canal moko. E ele fez alguns canais. Asepela na momi. Eu gosto muito. Lokola Jérusalem ezalaki na mi, Como Jerusalém tinha paredes, eza na posa ya mai. precisava de água. Asala ba canal moko a partir ya Guillaume. Fez alguns canais a partir de So ba Gion. canal wana emema mai na kati ya Os mboka. canais levam água até dentro da cidade. Ngana ndimaki monter eza canal. E eu aceito que é um pregador Ona do canal. nzela emai fait comme la Porque através dele que a água deve chegar até nós. Dans la place de Salomon azozwa. Olha onde Salomão recebeu a Tandis que unção. En Rogel, Enquanto que ele eza Rogel mai bato mutu ba creza. eu a água cavada Esila. acaba. Nalingi nateya banaka te oyo baza source, mais non bato basali. Eu quero ser pregado nos pregadores que são fontes, mas não fabricados. Mpe bokonzi ya mokili nyonso E o reino do mundo oyo osalama na baélection que aconteça nas eleições eza ya En Rogel. é de En Rogel. Yango soki église É por isso que a igreja ezoteyama na mai ya bafabrication foi empregada numa água de fabricação. ministère euti na nzambe esila ya te Porque o ministério que vem de Deus nunca acaba. omone na oteya Da forma que estou a na pregar. mateya na oteya Mesmo a aplicação que estou a pregar. otamolisa kozwa O doutor Maurício pode pregar aqui. ntango ya oteya Quando ele pregar, azwi yango eu lisusu tomo de novo. abaluki yango Eu lisusu vou pregar de moïse novo. akozwa yango Moisés vai c'est ser. ça le ministère É isto é o oyo ministério euti na guillon que vem de Gion. esilaka te Nunca acaba. lite ezala mpe ya mutu A te pregação também não pertence a ninguém. ate mateya na E ele yozwa pregou a minha pregação. Onde recebeste isso? omone aoteya mateya na E ele prega a minha Deus pregação. Onde você biso nyonso recebeu? toza Todos nós bakanalo touti ya guillon somos canais vindo do que de Gion. omone na oteya Da forma que estou a motu pregar nyonso aqui. aza na ministère Todo que tem o ministério aopiti vai aoza beti yango lisusu na vai bater numa outra ntango forma. nayoki yango lisusu na récupéré Eu vou recuperar, beti yango vou lisusu bater também yo numa outra bato bate forma. basili Eu já mpo na acabou. teyami Porque vanga já na ba peguei para tu ficar no banco, senta no banco, senta no banco. staki Quer dizer, Batsheba
Quando recebeu a graça, é preciso Salomão sabe. Salomão sabe. Enquanto Adonias está, eis o que vai se fazer. Salomão, ao sair do palácio, sabendo que já tornei rei, mas na terra tem inimigos. Adonias, Joabe, que anda com sangue, é um inimigo. Nunca lhe deixarei. Deus disse ao filho: o teu trono é um trono eterno. Tornaste rei. Senta da minha destra até que eu faço. Eu vou acabar os inimigos. Salomão tornou rei. Mas Adonias, Joabe e a minha casa são inimigos. É preciso que ele saia e fazer tão para que o seu reino permaneça. Não haverá dois reis. É preciso haver um rei segundo a palavra do testamento. Estamos acompanhando. Eu vou para poder ter. Escuta. O que acontece? Adonias procurou em primeiro lugar o rei. E ele procurava Salomão. Mas quando Adonias viu que Salomão o tornou rei, o segundo pedido foi a procura da mulher de Davi. Não, vou procurar um método. Você compreende? Dragão, olhando a mulher tem um filho. Quem vai dominar o mundo é o filho. Dragão, combate o filho. Quando o filho subiu no trono, Salomão tornou-se rei. Dali o dragão vai seguir a mulher. C'est ça qu'Adonias a fait. Isso que Adonias faz. Precisa do rei, mas também precisa da mulher. Afinal, Salomão nunca deixará que alguém tocasse a mulher. Este feliz se a mulher do rei. Nunca deixará o sofrimento dominar. Nunca deixará Satanás dominar. Porque tu és a sua mulher. Quando Adonias querendo tocar na mulher, dali Salomão vai tirar a espada. Procuraste e agora é a mulher. Adonias deve morrer. Isso é a batalha de Armagedon. Apocalipse capítulo 10. Ali vamos começar o estudo na terça. Salomão intervient. Mas quando Salomão vem intervir, Adonias deve matar Adonias e até o Joabe deve morrer de uma vez. association na bango. Porque a sua associação, o seu casamento aconteceu para poder expulsá-lo. Apocalypse chapitre 19, verset 13. Apocalipse capítulo 19, versículo 13. Commençons par le verset 11. Até pode ser no versículo 11. Je vis le ciel ouvert. Eu vi o céu aberto. Paris un cheval blanc. E apareceu um cavalo branco. Celui qui le montait. Quem montava o cavalo? Celui qui montait sur le cheval blanc. Aquele que montava no cavalo Qui branco. est sur la nuée. Nadi wana na nuée. Com o nuvem. Acte chapitre 1er. Atos capítulo 1, verset 10. Versículo 10. Verset 12. Até no versículo 12. Pendant que Jésus parlait avec les apôtres, Enquanto que Jesus falava com os apóstolos, une nuée est venue les dérober. uma nuvem veio puxá-lo, cobri-lo. Eu já falei que Jesus nunca foi arrebatado. O profeta fala bem. Nunca foi arrebatado.
Por quê? Elinde azalaka. Eli, acho que foi arrebatado. Mas Jesus nunca foi arrebatado. Élevé. Jesus foi elevado. Oui, il était aussi enlevé, mais il était élevé. Foi, podemos dizer arrebatado, mas foi elevado. Pour nuer, Porque a nuvens veio soyez, tomando cobrir-lhe e lhe fez subir na glória. Mas Elias, e ele subiu numa turbião, redemoinho. C'est-à-dire que Quer dizer que os discípulos ficando a ver da forma que ele subia. Isto é a nuvem que era a viatura de Deus. A nuvem que era a viatura. E ele viaja na nuvem. A coisa que mata os que acreditam nessas brochuras. O profeta tinha preparado. E a nuvem saiu. Vocês brincam com a nuvem? Quando sai a nuvem, porque ele viaja na nuvem. Naquele dia, João, com Pedro e com o irmão Tiago, olhando acima da montanha, Jesus é ao lado de Elias, do outro lado Moisés. Pedro aproximou-se dizendo: permite que construamos uma tenda para você, para Elias. Ao dizer assim, a nuvem veio e tomou Moisés, tomou Elias. Entraram na nuvem. Na nuvem a voz disse: a nuvem hoje fala e testemunha Jesus. Mas não é a nuvem da foto. E quando desapareceu, quando João viu alguém descendo na nuvem, porque já tinha tudo na quem foi? E ele mesmo voltará. E quando vier, virá como o solo que se levanta. Vem por quê? É preciso vingar a Adonias de Joabe, porque este Joabe, vamos estudar na terça-feira, já matou dois lados, matou ao lado do Oriente e também no Ocidente. Enquanto que ele existe, não tem como Salomão. Sabe por quê? Salomão é o homem da paz, mas Joabe não gosta dos homens da paz. Não podemos deixá-lo viver. Gostaria que este Joabe que não te deu a paz, que o Salomão verdadeiro acaba com ele. Razão pela qual o irmão Paulo diz: il faut qu'il règne. é preciso que ele reine. Jusqu'à ce que Dieu puisse mettre sous Até que Deus colocar aos baixos do seu peixe toute domination. toda a dominação. Et le dernier ennemi qui sera tué, ça sera la mort. O inimigo que vai ser aniquilado é a morte. Jesus venceu hoje. Mas os inimigos ainda a morte ainda existe. E há sofrimento, há muita coisa. Sim, já tornou-se o reino. Mas ainda existe inimigo. Gostaria que Jesus fosse e reina sobre todos os inimigos. Acredita nesta mensagem? Acredita como está escrito. Eu vos digo em nome de Cristo Jesus. Jesus reina. Será rei de toda a terra. Il va vaincre la mort. Vai vencer. Et nous allons chanter. E nós vamos cantar. Oh amor, onde está a sua vitória? Onde está a sua glória? Hoje mesmo oramos. Pode morrer na terra. Isto é Joabe. Mas esperamos que Salomão saia. E ele vai acabar com a força de Joabe. E nós subiremos na verdadeira glória. C'est-à-dire, Quer dizer, Salomão quando veio, estudaremos porque o tempo já foi. Este casamento, esta associação deve acabar na batalha de Armagedon. E nós entraremos no reinado do reino. Quero dizer, alguém que aceitou Jesus hoje, mesmo ver situações difíceis,
pode aceitar a Jesus. Mais makambo esimba te. Mas as coisas não dão Homem certo. tem que saber. Não se força. Ba ennemi bazali. Há inimigos, Mais tozozela Yesu aya. mas aguardamos que Jesus Akita na volte. kembo. Descendo na glória. Bato bazozela repos aux États-Unis Os sont malheureux. que aguardam descanso no estado da mansão. Bato bazozela Infeliz. repos au Canada, ils sont Os que malheureux. esperam lá em Canadá são infelizes. Mais nous attendons le vrai roi. Nós esperamos o Royaume na rei, ye. o seu reino. Arme kozala te. Não haverá Épée arma, kozala não te. haverá espada, Sécurité kozala e te. não haverá segurança, Guarda kozala te. não haverá Parce que le guarda, soleil de la porque justice o sol da va nous justiça couvrir de ses vai nos ailes. cobrir da Et ça sua sera le casa. royaume de Isso gloire. será o reino da glória. Nalingi nayebisa église. Gostaria de dizer à igreja, Mwasi ya Yesu azawa. e será que tem aqui a mulher de Mwasi ya Jesus? Yesu azawa. A mulher de Jesus está aqui. Ndeko moko aparti États-Unis atuninga Um mutu. irmão a partir do estado da América perguntou-me. Nalité ya vendredi abi prophète E Jean. na pregação da sexta-feira, o profeta já Biso ba ennemi. nos pregaste dos inimigos. Que tango tobimi na Égypte. Quando saímos do Egito, Mer rouge aza ennemi. mão vermelha é Tango inimigo. tolingi tokota na Kana. Ao entrar também no Canaã, Jourdain aza ennemi. Jordão também é Exato, inimigo. Lelo. É o que hoje? Omoni nzoto tomeba. Visto o corpo que nós levamos, Ennemi ya liboso. o primeiro inimigo. Nzoto. Este corpo, Jamais. jamais. Ato komi pasteur. Mesmo tornou Ato pastor, komi prophète. mesmo profeta, Ato komi docteur. mesmo Ato doutor, komi evangeliste. mesmo evangelista. Soko oyebi yango malamu Se se. não conhecer bem este corpo, Obanda okoya lelo. vai começar a tombar hoje, cai Sabe amanhã. por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Tobotama na Yesu. Porque nascemos junto com ele, este corpo. Israël atamboli. Israel Pa. andou, Akomi place mas moko. chegando num certo lugar, Tolingi tokota. queremos entrar. Bom megado. Disse não entra, não Wana é tenta. Edom. Isso é Edom, Esaú. Esaú. Ya yaka avabino. E ele veio antes de vocês. Yo yesi. Você veio depois. Na opeso eloko te. Nunca te darei nada. Contourner. Dá uma volta. C'est que nzoto. Este é o corpo. Aza ennemi oyo. É inimigo. Ye na baposa na E ye. ele com seus desejos inimigos. So oteyami bien te. Se não for bem pregado, Kale yo nzela ya lo. vai impedir o caminho dos céus. Mais il faut nzambe apeso Mas makasi. é preciso que Deus te dê a Apeso força. makasi ya kolonga Tem que ter nzoto. a força de vencer o corpo. Oyebi ntango tokoyekola ngo na service ya délivrance vendredi okomprendre ke Quando vamos estudar no serviço da libertação na sexta-feira, vai compreender que Amalek Amalek asanganaka na benemi mosusu. ajunta-se com alguns inimigos, Bademon. os demônios, os bruxos, e a derrota, Défaite. e derrota eyaka tudo. kosala mariage na nzoto. Vem fazendo casamento com o corpo. Il faut bokonzi ya É nzambe preciso que o reino de elongisa Deus biso na eloko nyonso eza lokola ennemi ya vi na biso. nos faz vencer com toda coisa que é como inimigo deste corpo. Yesu ayebi ke Jesus bem sabe soki que benemi baza nanu se ainda existe inimigos, moye bokonzi na ye s'installe bien não há na como o seu reino instalar-se. ayebi ke benemi baza. Bem sabe que ainda existem inimigos. Tu peux seulement dire que Jésus Pode dizer apenas tala Jesus. benemi bango oyo. Olha aqui os inimigos. natikeli yo bango Eu deixo yo tu moto ya aqui, makasi porque o homem é forte bunda mponga na zwa e vie. peleja para que eu tenha vida. Yo mo okoka kobunda Você te não vai conseguir, mais na ye elongo okoma. mas junto com ele vai conseguir. Je dis aux gens qui blaguent du péché, Eu digo a gente que brinca com o pecado. derrière le péché, Por trás do pecado il y a la défaite, há derrota, il y a la mort, há morte, il y a les échecs, há derrotas, il y a des há complications. complicações. ebisaka motu ke vi na ye na kati ya mokili eza moke. Eu falo no homem que a sua vida no mundo é sim Vi ya motu pequeno. na kati ya mokili A ezaka vida moke. do homem cá no mundo é Ozala pequena. roi, Pode ser rei, ozala chef, ou chefe, ozala boss, ou ozala patrão, pasteur. ou pastor. Vi ya motu na kati ya A mokili vida eza no moke. mundo é Mais pequena. rempli d'orgueil, E cheio de rempli des orgulho, ennemis. cheio de inimigos. Bato baviva na kati ya mokili oyo comme si mokili yango ekosilaka te. As pessoas vivem neste mundo, parece como se fosse este mundo nunca acabará. soki toyekoli Joab na prophétie, Se nós estudarmos Joabe na profecia, Shimei Shimei na prophétie, na profecia, tika nayebisa yo ke deixa te dizer que lelo hoje na vie dia, na biso toza na benemi ebele na nossa vida temos vários inimigos oyo bazopekisa bokonzi ya que nzambe impedem o reino de s'installer na Deus vie ya bato. instalar-se na vida das pessoas.
verá alguém orando, Mais il y a un comme si ensemble là-bas. mas como se fosse ouro a favor das pessoas. Voilà pourquoi l'église remplie des hypocrites. Razão pela qual uma igreja cheia de hipócritas, Mon toit pasteur n'a mis sur Abatu. alguém pasteur na presença dos Mais homens, la conscience n'a pas encore. mas na sua própria consciência Et là, comment vous êtes? não há nada. Beaucoup de gens ont la tête pourquoi? O reino não aparece por quê? Parce que les ennemis dominent. Porque os inimigos dominam a ilha. Les ennemis n'ont pas besoin d'un ennemi moussous. Os inimigos que eu falo não são outros. Les années la terre qui viennent au vendredi. É como vos preguei na sexta-feira. Avant bando qui va dominer vie na yo. Antes que os bruxos, demônios dominem a sua vida, você que deu acesso. Et quand le diable vient, c'est pour détruire. Il ne E blague pas. quando vem o diabo é para destruir. Não brinca. David a dit, Malam, on a cru à la ngatra maboko ya nzambe. David dirá, é melhor cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos homens. C'est-à-dire, Quer dizer, Salomon t'a pas dit, Salomão quando saiu, il faut lui le testament kokisa. é preciso que a palavra do testamento vai cumprir como Les ennemis doivent disparaître. os inimigos devem desaparecer. Prêcher le royaume, Pregai o reino, guérir les malades, curai os doentes, ressusciter les morts. ressuscitar os Parce que mortos. si longtemps que la maladie est là, Enquanto que a doença ainda está lá, la mort, a morte, les difficultés, as dificuldades, le royaume ne peut pas cesser. o reino não pode instalar-se. Vous avez ça, Malam, on est dans un Sabe a boa nova que eu te digo nesta manhã? Dans un sang, Malam. Eu digo-te uma nova. Boa Bathsheba, nova. Batseba Azoki Molu pour la Salomon. achou graça por causa de Salomão, Parce que Salomon, porque Salomão né à Gourene. que deve reinar. Il était à la messe sur toi. A minha pregação para por aqui. Nane na Zabo. Da forma que estou aqui, Na voz Molu te pour la Zajaouli. não posso conseguir a graça porque sou Na voz jovem. Molu so ni lobeza na kati. Eu acho a graça se Pour ya Gourene na apoia. Mokili. Quem vai reinar no Les mundo? Zajaouli te messe. Não é João Uli, é o Senhor, é a palavra. Liloba. A palavra Et Gourene. que vai reinar, Liloba. a palavra Le Kodomi. vai dominar. On trouve grâce. Achamos de graça, C'est comme je vous ai enseigné ce é jour-là. como vos preguei naquele dia. Léa était consciente. Leia era consciente Je ne suis pas aimé. que nunca fui Je n'ai amado, jamais été aimé. nunca fui amado. Et Jacob n'a jamais travaillé E pour moi. Jacob nunca trabalhou ao meu Il favor. travaillait pour Rachel. Trabalhava por causa da Moi, je Raquel. suis entré à la place de Rachel. Mas eu entrei em lugar de C'est Raquel. par la grâce. É pela graça. J'aime beaucoup Laban. Amo muito Nabal. Laban, c'était frère de notre Laban église. é irmão da nossa igreja. Atigra Jacob a saliti. Laban deixou Jacob Ça trabalhar pour la Rachel. e vai trabalhar por Il y a Raquel. dit que ce qu'a Rachel a Sabendo que se Raquel casar, Léa n'a pas a Nazar. minha Leia, da forma que está Allah aqui, qui t'a le roi Rachel. não é linda como En Raquel. côte, Nunca entrar. Yo salaka. Você trabalha apenas. Comme ma salite ma camarade. Depois de trabalhar fazendo tudo, Ma côte, ça moi aussi. entrar fazer 15 trabalho. heures. Às 15 horas não. 16 heures. 16 horas não. 17 heures. 17 não. Voilà, on m'a allé. Vai ver. Dans mon mot, il a Quando o sol se põe, Yo. tu Côte à le roi Rachel. entra como Raquel. Ce qui Rachel a tamboula à moi. Se Rachel anda assim, Il y a une femme à nous ça. deve imitar como ele. Maintenant, Léa. Mas eu, Leia, Nazwa na ngolo. e nunca chega Na graça. côte ka pour moi, il a. Entrei porque o sol se põe. Jacob peut andimir. Jacob também aceitou. Na mituna. Eu pergunto, Na butona ngaye ba. naquela noite não podia ser porque o sol se Mais na põe. tombo. Mas de manhã Ngolo esi. e a graça acabou. Afinal, Mais na sala qui pour na. mas eu trabalhei para aquele. Papa. Si ça va mal. Acaba ainda com ele. Nzambe Yesu asala pour la biso. Jesus não trabalhou Pour la para maison nós. É d'Israël. para a casa de Mais Israel. biso. Mas nós, Dans mon il a na golo. quando o sol se põe, Biso le compte. aí nós Si entramos. vous Léa. E Leia Pas la conscience. deve ter a consciência boa. Nunca foi Ils ont amado. amoni moi. Mas debaixo de ver o filho. Mwana oyo. Este filho Asala de mon bala. fará que o marido me ama. Biso neto za boy. Nós, da forma que estamos aqui, Boti na vie na biso te. se a palavra não chegar, nunca vamos. Bokonzi ya Nzambe O bolenga rei de bato Deus makobota mfuma. irá nas pessoas que vão produzir o fruto. Mais donc kwa tirer A Nzambe. coisa que vai atirar os Soki homens. le boti na kati na. Se a palavra, Que le Seigneur vous bénisse. La parole doit produire. a palavra deve produzir. Tu es l'esclave de sa parole. Deus é escravo da sua Il palavra. viendra E ele virá suivre sa parole. e seguir a sua palavra. Alingi ozanga nyonso. Aquilo que falta tudo, Mais liloba bota na kati. mas a palavra produz. Malokole kela likolo pe na se ekokela. Como a palavra criou o céu e a terra,
deve criar em ti. Quand on va sangana, Quando as pessoas juntaram, abi au moins c'est Ndumba. dizendo a uma mulher prostituta, Moi soyu. esta mulher Azalaka mwasi ya era a mulher de Era. Era kufa. Era morreu. Azalaka mwasi ya Onana. Era a mulher de Onana. Onana kufa. Onana morreu. Bayebisi azela shela. Disseram para guardar a Akomi coxa. na zemi. E ele engravidou. Vamos Juda. matar. Juda. Yaka. Vem. Tamar fa kufa. Tamar teve de morrer. Juda termine o Je vacances. te levantar como um leão rugido. Akosala ni fo molela. Esqueceu que o sol deve se pôr. Akoma boye. Chegando, Tango batu ya mboka nyonso. quando todo da cidade saiu, ajuntou para que esta mulher morra. Mwana mwasi se justifie. A mulher vai se justificar. Azamu tunatango no batu. Não precisava o tempo de Juda dizer. ye. Juntava Nakanda nyonso. com toda a ira, Abimisi nzete. fez sair a vaga Abimisi kashi. e tirou ao céu. Abimisi. Juda tamata. Quando olhou, Ezanga. e sorriu. Nalingi nzambe atala quelque chose. Gostaria que Deus veja uma coisa na sua vida. Ata oza condamné dans le Mas monde. não está condenado. Mais que Dieu voie sa parole dans Mas que toi. Deus veja Et que sua fasse quelque palavra chose. em ti. Pour avoir cailloté. Porque nunca vai te Pour rejeitar. avoir quelque chose. Porque tu és alguma Et à coisa. cause de sa parole. Mas por causa da sua Dès palavra. qu'abimaki. Da forma que ele Parce saiu. que balingai basimba mwasi. Porque queria tocar a mulher. Na évité bitumbani nos Não sei quais são os combates que tu tens. Mais abima. Mas deixa que ele Quand saia. bato basali ba réunion. Quando as pessoas fazem reuniões, Bakondisi makambo pour ta vie. preparando as coisas à forma Que da ce Dieu sua qui se vida. lève ce Que matin. este Deus se levanta Après esta ça, on lui manhã, répond. deve-te descanso. Malobaki nzambe faut apesa biso maloba okumi. Eu falo que Deus deve nos dar as palavras para poder glorificar. Não procuramos palavras. Kumisa nzambe. Agradeça a Deus. Kumisi yo. Eu te agradeço. Opesa Abraham mwana. Porque eu, filho Abraão, não. Na não. kumisi Eu te Opesa adoro. mili ya Jericho. Porque fez tomar em Jericó. Não. Naloba ngolobi. Eu vou dizer. Mas hoje não. Lelo pe makambo nzambe Hoje também as coisas que Deus opera. Que cria, produz Vous connaissez Gostaria que chegasse neste Levez-vous, s'il vous nível. plaît. Levantei-vos, por favor. Levez-vous. Levantei-vos. Nous voulons prier. Queremos orar. Demandez au Seigneur sa force. Pedindo ao Senhor a sua força. Demandez au Seigneur sa force. Pedindo ao Senhor a sua força. Longa. Para podermos vencer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prions le Seigneur. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.